sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Muito bom dia, meu irmão, muito bom dia, minha irmã, que nos acompanha nesta manhã de domingo, dia 7 do mês de junho do ano de 2020. Damos início à nossa escola dominical nesta manhã, ainda de forma remota, mas certamente podemos ter esse período para buscarmos a palavra de Deus. Podemos ter esse período para conhecermos um pouco mais do Senhor. Podemos ter esse período para juntos meditarmos e buscarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E como acabamos de ouvir, é pelo poder do amor, pelo poder da graça do Evangelho de Cristo, que nós aqui nos colocamos nesse instante. Vamos iniciar esse nosso momento com uma palavra de oração. Curve sua cabeça e vamos conversar com o Senhor. Eterno e poderoso Deus, Tu que eras, que é e que hás de ser, Tu és o Deus de todo poder, de toda graça e toda misericórdia. Nesse momento, ó Pai, nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que dependemos de Ti, ó Pai. Reconhecemos que não somos nada, nada podemos sem Ti, que tudo, ó Pai, que precisamos está em Ti. Reconhecemos, ó Pai, que a nossa vida está nas Tuas mãos. Certamente, ó Pai, neste momento tão grave que nós vivemos, em que muitas de nossas atividades, muitos dos nossos desejos de estar juntos com outros irmãos, irmãs, estudando nesta manhã de domingo a Tua palavra, não podem acontecer. Mas, ó Pai, nós nos curvamos a Ti, reconhecendo que Tu és o Rei da história e Tu governa todas as coisas como quer e para a Tua glória. Ó Pai, nos abençoa nesta manhã. Faz-nos, ó Pai, compreender a Tua palavra e assim, ó Pai, aplicá-la à nossa vida, à nossa existência. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Como é bom podermos ter esses instantes na presença do Senhor. Momento precioso, momento especial para estudarmos a palavra dele, orarmos, mas também para o louvá-lo. Nós vamos cantar todos juntos o hino de número 334 do nosso Inário Novo Cântico, hino intitulado A Conversão. Louve ao Senhor com alegria e regozijo no seu coração com este hino. Louvemos ao Senhor.
Amém. Como é bom lembrarmos da grandiosidade do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Sacrifício que nos dá vida e vida eterna. Hoje, em nossa meditação, em nosso estudo bíblico desta manhã, nós vamos continuar a falar sobre o tema que iniciamos no mês passado, superando os obstáculos. A vida, atualmente, conforme temos visto, ela revela-nos obstáculos inesperados. Ela nos revela, muitas vezes, situações impensadas. Como lidamos com estas situações? Como lidamos com estes obstáculos? Ao longo desses últimos domingos, nós temos meditado no livro de Esdras e, a partir do próximo domingo, no livro de Neemias. E nós temos procurado lições bíblicas para aprendermos a superar os obstáculos a partir daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o capítulo 9 de Esdras. Deus adverte e quebranta o seu povo. São lições para a nossa vida que nós temos visto. Vimos no livro de Esdras como Deus cumpre as suas promessas. Vimos ainda no livro de Esdras como Deus traz esperança no meio das tribulações. Mas quando o povo de Israel consegue atravessar aquele momento inicial de tribulações, de angústias, aquele momento inicial de sofrimento, nós vamos ver que o povo vai se afastar ou afastar o seu coração do Senhor. E quando esse povo afasta novamente o coração do Senhor, Deus adverte e quebranta esse povo de acordo com a sua palavra. Essa será a lição da nossa manhã, baseado no capítulo 9 de Esdras, mais especificamente nos versículos de 1 a 9. Deus adverte e quebranta o seu povo. Vamos começar com a leitura do texto bíblico. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode abri-la em Esdras capítulo 9 ou pode acompanhar o texto bíblico conforme será apresentado aqui. Esdras capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa com os povos desta terra, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me senti atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado, atônito, até ao sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, e me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns
que escapem, e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Lemos o texto bíblico, texto que nesta manhã será para a nossa edificação, será para o nosso texto bíblico, será para nosso estudo desta manhã. Deus adverte e quebranta o seu povo. O que podemos aprender sobre esse texto bíblico? Nós temos visto ao longo dos últimos domingos que o povo de Deus foi trazido do exílio pela vontade soberana do Senhor, fazendo com que Deus cumprisse as suas promessas. O povo foi levado sob o Império Babilônico, posteriormente sob o Império Medo-Persa, no reinado de Ciro. Foi autorizado que Jerusalém fosse reconstruída, algo inimaginável, impossível, mas Deus fez. Porque Deus é especialista em fazer os impossíveis. E Deus não apenas cumpriu sua promessa, como Deus deu também ao seu povo todos os recursos necessários para que eles pudessem cumprir e executar aquela tarefa. No momento difícil em que vários povos vizinhos se revelaram como inimigos, Deus trouxe esperança a eles, mostrando que toda tribulação é passageira, é momentânea. E assim eles puderam terminar a reconstrução do templo, assim eles puderam terminar a reconstrução do muro. Chegaram bons tempos. Chegaram tempos que alguns poderiam dizer que seriam tempos de paz, tempos de harmonia, tempos de tranquilidade. Mas nesses tempos de tranquilidade, o que a gente vai ver agora, e acabamos de ler o texto bíblico, o que vimos é que nesses tempos de tranquilidade, o povo de Deus afastou-se novamente do Senhor. Vamos começar a pensar um pouquinho nesse capítulo 9. Após o término da reconstrução do templo, do muro, nós vemos aqui nos capítulos 7, 6, 8 também, de Esdras, uma rápida decadência espiritual e moral do povo. Essa decadência espiritual e moral é revelada principalmente por meio de casamentos mistos. O que era um casamento misto? O casamento misto era a união conjugal de um homem ou mulher judeu, portanto pertencente à aliança de Deus, com pessoas de outros povos que adoravam outros deuses. A questão principal não é apenas uma questão de preconceito, não é uma questão de supremacia racial, como alguns costumam dizer. O casamento misto, na verdade, revela uma quebra da aliança de Deus. Da mesma forma que Deus disse a Adão e Eva que eles poderiam se alimentar de todas as árvores do jardim, exceto de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles desobedeceram, Deus também orientou o seu povo que preservasse a sua pureza, mantendo filhos, netos, bisnetos, filhos dos filhos, vamos continuando assim, dentro do seu próprio povo. Deus escolheu um povo para si, e durante todo o período do Antigo Testamento, antes da revelação de Cristo, Deus queria que esse povo se mantivesse puro etnicamente dentro do seu próprio eixo, dentro do seu próprio povo. Esse povo deveria se unir dentro de si mesmo. Após o Novo Testamento, após a vinda de Jesus, nós não temos mais a ideia de um povo apenas, né? Nós temos a ideia da igreja, que é composta de pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, o casamento misto no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, ele revela um coração disposto à desobediência, longe da palavra de Deus. O casamento misto, na verdade, é uma das marcas desse distanciamento.
Aqui, Esdras vai citar exatamente os casamentos mistos como a marca desse distanciamento, mas na verdade é um coração que está distante da palavra do Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos lembra, e o Senhor Jesus também nos evangelhos nos lembra sobre a não possibilidade da união de luz com trevas. E aí o casamento misto toma outra prerrogativa, porque o casamento, a união conjugal, ela deve ser um ambiente de santificação e edificação. E o crente casado com outro crente, um cristão casado com outro cristão, devem edificar-se mutuamente. Aí então, nós vemos uma lição sobre a importância de buscar um marido, uma esposa no Senhor, né? Lá com o apóstolo Paulo, lá com o Senhor Jesus, mas aqueles que estão casados com alguém que não é do Senhor, a própria palavra de Deus orienta a santificar o cônjuge. Como? Através de um testemunho eficaz, através de uma vida verdadeiramente com os valores cristãos, e assim então santificar o marido, santificar a esposa. Mas especificamente no Antigo Testamento, então o casamento misto revela a infidelidade e o distanciamento do povo de Deus. E em meio a essa infidelidade, Esdras vai orar ao Senhor e Deus vai agir, conforme a gente vai ver aqui, trazendo arrependimento e esperança ao seu povo. Vamos ver algumas lições do texto bíblico que a gente acabou de ler. Uma primeira lição que a gente vê aqui é sobre exatamente essa, acabei de citar, né, a prática do casamento misto. A proibição dos casamentos mistos não é um ato de racismo, mas a preservação da pureza do povo de Deus. O conceito de casamento misto no Antigo Testamento, então, é justamente para preservar essa pureza. Como a gente falou, no Novo Testamento vai ter uma outra ideia, uma outra ênfase, uma segunda ênfase, que é a questão da santificação pelo laço conjugal. Mas no Antigo Testamento a ideia é a pureza do povo. E, porém, o povo de Deus acabou se acomodando aos costumes desses povos e, por isso, buscou as uniões mistas. Então, quando ele começa a se acomodar aos costumes, acomoda-se também à religião, acomoda-se aos valores e acomoda-se às divindades desses povos. O problema do casamento misto não é étnico, mas espiritual, pois ele vem a se tornar o caminho em toda a história do Antigo Testamento. Os casamentos mistos vieram a se tornar o caminho da apostasia do povo de Deus. Então, um primeiro questionamento que existe, está lá nos 2 primeiros versículos, é sobre o casamento misto. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Porque o casamento misto em si não é o foco de Esdras, mas o coração distante da palavra. O casamento misto revela um coração distante da palavra. O texto bíblico, conforme a gente vai ler também, nos fala sobre o poder da palavra de Deus. É interessante, versículos 3 e 4, a gente leu há pouco, né? Versículos 3 e 4 nos falam sobre esse poder da palavra. Vamos ver aqui, versículo 3 e 4. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes, o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me senti atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro, porém eu permaneci assentado, atônito, até ao sacrifício da tarde. Os que tremiam das palavras do Deus de Israel. O ensino da palavra ao longo da história do povo de Deus sempre conduziu esse povo ao arrependimento. O que é o poder da palavra de Deus? Eu vou usar aqui Esdras 7:10, acompanhe aqui. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O ensino da palavra, este foi o ministério de Esdras. Esdras lia as Escrituras, e foi assim, Esdras lendo as Escrituras, e as pessoas começaram a procurá-lo voluntariamente para confessar os seus erros, mostrando o arrependimento.
É interessante que Esdras não se tornou um acusador, Esdras não precisou usar de artifícios, Esdras não precisou usar de meios fantasiosos, de um falso emocionalismo. Depois a gente vai ver um pouco da questão da emoção também, né? Mas Esdras lia as escrituras e as pessoas começaram a reconhecer o seu erro e foram impactados pelas escrituras. Por quê? Porque a voz de Deus, por meio da sua palavra, continua a causar impacto na vida dos seus filhos. É a voz de Deus, não é o pregador, é Deus que fala. Muitas vezes nós damos muito valor à retórica do pregador, e é gostoso ouvirmos um pregador com uma boa retórica, é gostoso ouvirmos um pregador que tem uma mensagem agradável, mas o que nos salva, o que nos transforma, não é a retórica do pregador, é o poder da palavra. O poder da palavra, a voz de Deus, que é pregada e, uma vez anunciada, causa impacto na vida dos seus filhos. A gente vai falar um pouquinho depois também sobre esta palavra. Um terceiro tópico que a gente vê também nesse tema, nesse texto que a gente acabou de ler, é a questão da convicção e a humilhação pelo pecado. O povo de Deus, outrora, quando percebe o seu pecado, ele, convicto do erro, se humilha perante o Senhor. Quer ver só? Vamos voltar lá no texto bíblico, versículo 5. Olha só o que diz o texto bíblico. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelho, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Versículo 7. Desde os dias de nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, lembrando do exílio, né? E sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, à humilhação, como hoje se vê. Esdras ficou extremamente consternado com o que viu e sentiu ali o peso do pecado. É interessante, Neemias, no capítulo 1, texto que a gente vai meditar, estudar semana que vem, quando ele recebe as informações de Ananias, sobre a situação de Jerusalém, ele sente o peso do pecado do povo, lembrando naturalmente do exílio. Esdras aqui, ao ver que o povo que foi resgatado do exílio, o povo que Deus trouxe do exílio, embora estavam vendo a graça de Deus, embora estavam vendo aquilo que Deus fazia, embora podiam ver como Deus agia, eles ainda voltavam à prática dos antigos pecados. Eles voltavam à prática das antigas ações. O coração estava distante. E isso entristeceu Esdras de tal forma que ele viu e sentiu esse peso. E é interessante que Esdras se coloca como entre aqueles que distanciaram o coração da palavra de Deus. Porque o pecado, na verdade, não era apenas os casamentos mistos, como eu falei. Pecado era que o coração do povo estava distante do Senhor. Não era a união conjugal apenas. Isso revelava que o povo estava distante do Senhor. O coração desse povo estava distante do Senhor. O povo se alegrou quando Deus cumpriu a promessa. O povo se alegrou quando Deus trouxe esperança. O povo se alegrou quando Deus enviou os recursos. Mas parece que agora chegaram tempos tranquilos e não precisamos de Deus. É interessante que os israelitas, como de Jeremias, né, continuavam cavando cisternas que não retêm água. Estão tentando novamente se saciar com água suja, água barrenta. Cava-se um poço. Só se para de cavar quando chega a água pura, a água boa. Mas o que tem antes já é água, barrenta, mas é água. Mas muitas vezes as pessoas se contentam com a água barrenta. Muitas vezes as pessoas estão se saciando com a água impura, com a água suja. E você?
Você está se saciando com a água suja apenas com uma leitura bíblica semanal, apenas em ouvir uma meditação uma vez por semana? Ou você tem buscado a água pura, cavado mais na palavra, buscado mais a palavra? Muitas vezes o nosso coração se distancia do Senhor justamente porque nós não cavamos na palavra. Nós não cavamos na busca de compreender mais e melhor o Evangelho. Busque mais. Busque compreender mais a palavra do Senhor. Ainda falando sobre essa questão da humilhação e a convicção do pecado, é interessante Esdras 10, 1 e versículo 6. Olha só o que o texto diz. Enquanto Esdras orava e fazia a confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muita grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, pois o povo chorava com um grande choro. Olha o sentimento, né? Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Esdras e o povo sentiram a convicção daquilo que haviam feito. Esdras e o povo perceberam aquilo que o pecado fazia no meio deles e agora se curvavam perante o Senhor buscando arrependimento. A convicção pelo pecado outrora cometido. Mas ainda nesse estudo do texto bíblico, um quarto princípio que a gente vê, além da gente falar sobre a prática, né, do casamento misto, como a gente viu, o poder da palavra, a questão da humilhação pelo pecado, uma quarta e última lição, e aqui que a gente vai caminhar um pouquinho mais lentamente antes de avançarmos à conclusão, é a certeza da misericórdia de Deus. É interessante que Deus sempre mostrou graça a Israel. Deus nunca abandonou os seus filhos. Lá no texto bíblico que a gente leu há pouco, eu abri aqui o versículo 8 e 9, olha só o que diz. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Eles estavam no exílio, mas Deus manifestou a graça a eles, isso que estão dizendo, porque somos servos. Porém, mesmo na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia, achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus e para restaurar as suas ruínas. Quer dizer, os seis ímpios acharam favor por causa de Deus. E para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Deus sempre mostrou graça a Israel. Deus não abandonou os seus filhos e Deus não nos abandona também. Deus é misericordioso e gracioso. Porém, nós não podemos usar da sua bondade para dar lugar ao pecado. Não podemos baratear a sua graça. Olha só, ainda no livro de Esdras, o que diz Esdras 10, 2. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas, observe isso, no tocante a isso, quer dizer, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Deus sempre mostra graça ao seu povo. Deus não abandona os seus filhos. Eu gosto muito dessa expressão de Esdras capítulo 10, 2, nessa parte final. Apesar de tudo isso, Secanias vai dizer, ainda há esperança para Israel. Apesar dos nossos pecados, ainda há esperança para nós. Ainda há esperança para o seu povo, ainda há esperança para a sua vida. Mas, porém, apesar de Deus ser misericordioso e gracioso, não use da bondade para dar lugar ao pecado. Olha o que Paulo nos adverte
em Romanos 6:1. Que diremos, pois? É uma pergunta retórica que Paulo faz. Ele estava falando sobre a graça no capítulo 5. E começa o capítulo 6 dizendo: que diremos, pois? Já que a graça abundou no pecado, então permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Em outras palavras, se a graça superabundou onde havia o pecado, então eu vou pecar mais para que tenha mais graça? E ele diz: de modo algum. A graça e a misericórdia de Deus não são motivos para baratearmos ou para menosprezarmos a realidade do pecado. O tópico anterior que a gente viu, né? O pecado é uma realidade horrível. Você quer saber o peso do pecado? Olhe Cristo na cruz. E lá você vê o peso do pecado. O pecado foi tão caro que um justo teve que morrer pelos injustos. A graça e o juízo são fatores fundamentais para conduzir o povo ao arrependimento. A graça de Deus no perdão e a certeza do juízo conduz o povo ao arrependimento. Meu irmão, minha irmã, entrando já na conclusão do nosso estudo, algumas lições ou uma mensagem para hoje. O que podemos aprender a partir deste texto bíblico? Primeiramente, cuide do coração. Quero ler aqui um texto bíblico de Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Fica evidente nesse episódio que os nossos maiores desafios não são os de fora, são os de dentro. O problema do povo não era apenas o casamento misto. O casamento misto revelava um desafio muito maior: o coração distanciado do Senhor. O nosso maior inimigo não está fora de nós, mas somos nós mesmos. Fatores externos nunca foram a causa da destruição do povo de Deus. O Senhor não permitiu que inimigos destruíssem o povo e isso permanecesse por longo período. Na fidelidade, Deus sempre levantou novamente o seu povo. Mas a rebeldia do coração fez o povo de Deus experimentar os efeitos devastadores do pecado, conforme o texto nos diz novamente. O pecado sempre causa dor e vergonha, por isso, guarde o coração. O pecado está mais perto do que imaginamos. O problema não é fora, mas é dentro de nós. Por isso, guarde o coração. Cuide daquilo que está dentro de nós. O mal, ele habita em nós, como diz Paulo. Vigie e ore. Lute consigo mesmo para ter uma vida verdadeiramente devota ao Evangelho. Uma segunda lição que vimos hoje sobre o poder da palavra. É interessante que a palavra no texto bíblico conduziu o povo a 3 ações: quebrantamento, arrependimento e restauração. Foi por meio da palavra que o povo foi quebrantado, quer dizer, foi quebrado novamente o seu ego. Uma vez quebrado, puderam reconhecer o erro e mudar de direção, arrepender-se. E então Deus os restaurou. Vamos ver o poder da palavra em 2 textos bíblicos? Primeiro, Jeremias 23:29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? O estudo da Bíblia sempre traz luz a nós, traz luz do nosso pecado. Quanto mais perto de Deus nós estamos, quanto mais buscarmos a sua palavra, mais consciência teremos que somos pecadores e assim poderemos estar mais dedicados, consagrados e voltados ao Evangelho. A palavra é fogo, a palavra é o martelo que esmiuça a penha. Hebreus 4:12 diz ainda: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Você consegue discernir qual é o pensamento e o propósito do seu coração? Na medicina, na época em que foi escrito o livro de Hebreus, juntas e medulas era uma coisa só, mas a palavra poderia discernir. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de entrar em nós. Certo teólogo disse que a Bíblia é um tipo diferente de livro, porque enquanto nós a lemos,
ela também nos lê. Enquanto meditamos nas Escrituras, nós somos encorajados, consolados, exortados, admoestados e principalmente transformados. Por isso, a lição que fica o desafio que fica é: estude sua Bíblia com afinco. Crie no seu dia a dia uma agenda intencional de leitura das Escrituras. Não leia apenas, não memorize apenas, mas pratique a palavra. Ler é importante, memorizar é importante, mas muito mais praticar. Então você vai crescer espiritualmente. O que realmente importa é conhecer e praticar a palavra. Este é o poder da palavra. Foi a palavra e a leitura da palavra que levou o povo ao arrependimento. Você fala assim: mas pastor, eu não consigo estudar a palavra, eu não sei estudar. Leia a palavra, reflita sobre a palavra. Deus, através do Espírito Santo, vai te capacitar a compreendê-la e aplicá-la. E aquilo que precisar de quebrantamento, arrependimento e restauração, Deus vai te conduzir. E por fim, uma terceira e última lição que eu gostaria de destacar aqui é que, lendo o texto bíblico, nós vimos um contexto de choro de Esdras e do povo. Mas não foi apenas choro, foi choro com mudança de vida. Vamos ver o que diz Atos 26, 20. O apóstolo Paulo, contando ao rei Agripa sobre sua vida, seu ministério, ele diz: mas eu anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus. Olha a ênfase. Praticando obras dignas de arrependimento. O choro, o emocionalismo, ele pode ser um sinal de arrependimento, mas também pode não ser. Porque o arrependimento não é apenas choro. O emocionalismo, ele acaba se tornando inútil se não for seguido de uma mudança de vida. O emocionalismo acaba se tornando inútil se não for seguido de um arrependimento sincero. O choro em si não é uma prova de arrependimento. O genuíno arrependimento não produz apenas choro, mas o genuíno arrependimento produz uma mudança que é intelectual, emocional e volitiva da vontade do ser humano. Arrependimento não é sentimento que conduz ao choro. Arrependimento não é apenas conhecimento intelectual que leva a uma reflexão. Arrependimento é, sim, uma mudança também de vontade, ações, obras dignas. O genuíno arrependimento tem um efeito prático e visível na nossa vida. O genuíno arrependimento leva-nos a pararmos de fazer o mal e a aprendermos a fazer o bem, uma vida de obediência a Cristo. Meu irmão, minha irmã, nós podemos concluir dizendo que há muitas semelhanças entre nós e os judeus dos dias de Esdras, pois assim como eles, nós somos tão instáveis espiritualmente. Isso é uma verdade triste de afirmarmos, mas sim, nós somos instáveis espiritualmente, como os judeus nos dias de Esdras. Mas que nós possamos, a partir do texto bíblico desta manhã, aprender uma preciosa lição. E qual é a lição que nós podemos aprender? Confessar nossos erros, abandoná-los e contemplar a misericórdia de Deus. Através do poder da palavra, através do cuidado do nosso coração, através das mudanças de vida, nós possamos aprender com eles. Reconhecer nossos erros, confessando-os, abandoná-los e nos fortalecermos na misericórdia do Senhor. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria de colocar um último texto bíblico nesta manhã, que está em Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ore ao Senhor, confesse seus pecados, afirme sua fé no perdão gracioso de Jesus e creia que você alcançará a misericórdia do Senhor. Quem encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Nesta manhã, especialmente, nós podemos aprender sobre o Deus que adverte e quebranta o seu povo.
sobre o Deus que leva o seu povo a superar os seus obstáculos e assim esse povo pôde encontrar o Senhor da história. Pôde assim ser quebrantado, ser restaurado e aprender a superar os seus obstáculos. Meu irmão, minha irmã, que Deus assim nos abençoe. Eu quero encerrar agora com um momento de oração. Vou convidar você mais uma vez a curvar sua cabeça. Quero te convidar mais uma vez a ter esses instantes, ainda que breves, mas ter esses instantes de oração, momentos preciosos para buscarmos o Senhor, momentos para nos consagrarmos perante o Senhor. Feche seus olhos. Pense na sua vida. Pense na sua história. O que você precisa ser quebrantado? Em que você precisa se arrepender? Quais áreas da sua vida Deus precisa restaurar? Oremos ao Senhor. Curvemos nossas cabeças e vamos conversar com o nosso Redentor. Nosso Deus, nosso Senhor e Pai. Nos curvamos, ó Pai, nesse instante perante o Senhor, reconhecendo, ó Pai, que necessitamos de Ti. Reconhecendo, ó Pai, que a nossa justiça, ela é injusta, ó Pai. Reconhecendo que os nossos atos de justiça, ó Pai, muitas vezes são baseados em nós mesmos, nos nossos desejos, preferências, e não são baseados no Senhor, ó Pai. Por isso, ó Pai, nesse instante em que nós aprendemos nessa manhã, a respeito da realidade do pecado, mas também a respeito da realidade da Tua palavra, ó Pai, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos sonde, e, ó Pai, nos leve a compreender as áreas da nossa vida que precisam ser alteradas. E assim, ó Pai, possamos, uma vez mais, aproximando-nos do Senhor, possamos, ó Pai, uma vez mais, firmados na Sua palavra, encontrarmos, ó Pai, aconchego, consolo e refrigério para as nossas vidas. Pai, nos leva a compreender, ó Pai, as áreas de nossa vida que precisam ser mudadas, nos leva, ó Pai, a confessá-lo. E principalmente, ó Pai, nos leve a abandoná-la para termos uma vida restaurada pelo Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, é que nós oramos, é que nós agradecemos-te. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus assim te abençoe. Que a palavra do Senhor possa estar sobre você hoje e sempre. E logo mais, às 6:30 da tarde, se Deus assim permitir, estaremos novamente reunidos para cultuar a Deus, desta vez online, aqui mesmo no Facebook da Igreja Presbiteriana de Laranja Paulista, e eu espero você. Que Deus te abençoe e desejo a você um ótimo domingo na presença do Senhor. Deus te abençoe.